Obrigado, Cerezo. Cecília. Boa noite. Eu faço parte da organização de Cerezo, sou professora da rede estadual, atuo no CEP. Nós atuamos, como Comitê de Luta Classista criticamente, como também o Risco Classista atua criticamente no CEP, porque o CEP é colegiado e é dirigido pelo PSOL, pelo PT, pelo PSTU. E nós vimos que o que está acontecendo? Quando foi a salvação na eleição, foi todo mundo jogar o voto no Haddad. O PSOL, quem começou a fazer a reforma da Previdência foi o PT. O PSOL surgiu com racha do PT por causa da primeira reforma da Previdência. E agora, quando a Dilma colocou a lei antiterrorista, a gente viu todo o massacre todo dia, que não foi só nas favelas, mas os estudantes, professores atacados pela polícia. Qual corrente do PSOL que não defende a polícia? Não conheço. Nós temos a nossa bandeira. A polícia não faz parte da classe trabalhadora. O PSOL, todas as correntes do PSOL acham que pode ter polícia boa. O Rio de Janeiro é um exemplo de que a polícia mata todo dia, está na favela, rompe as casas, uma polícia assassina que tem no Brasil, mas que todas as correntes da esquerda defendem que a polícia tem que existir, que pode existir uma polícia boa. Sistema capitalista tem seus braços armados e é a polícia. Então essa corrente PSOL, ela não é revolucionária, ela não vai fazer revolução, quer realmente acompanhar o que o PT, porque o PT foi vitorioso, o PT chegou no poder, foram 10 anos do PT no poder, e o PSOL segue a mesma linha. Então, falar fora Bolsonaro, ou vai colocar Mourão, ou se é fora Bolsonaro e Mourão, vai criar o quê? Uma nova frente popular, e não é, a gente vê movimentos e vai surgir muito movimento, mas o movimento sozinho, ele não tem força. Como nós falamos, é necessário ter o Partido Operário Revolucionário, que vai levar, como foi na Rússia, criou os soviets. Não saiu, e foi o Partido Bolchevique que criou os soviets e fez a revolução. Então aqui no Brasil, todo dia tem movimentos. E é um escândalo quando chama greve geral para fazer só uma passeata na rua. Tem que parar a produção, tem que parar todos os transportes, tem que parar o Sindipetro, você vê, e o CEP faz greves, todo ano tem greve, são 2 sindicatos potentes, mas é dirigido por uma frente popular que freia o movimento. Nós temos condições, o Brasil tem condições de fazer revolução, porque todo dia a classe operária, os negros, os índios, os sem terra, sem teto, estão sofrendo, mas tem um freio no movimento. E isso tem nome, tem o PT, tem o PSOL, tem o PSTU, tem o PCO. A esquerda não fala assim, é possível fazer revolução? É possível. Vamos parar a produção, ou a gente vai ficar sempre chamando greve e fazer só uma passeata. Isso também o Bolsonaro faz. Aí eles chamam isso. É democrático você fazer movimento. E a Globo adora falar, olha que movimento pacífico. É sempre assim. É sempre assim os movimentos. E tem que ter, não vai ser a massa que é todo dia lascada, espoliada, que vai fazer uma revolução. É necessário ter pessoas que estão aqui discutindo, e nós temos que discutir o poder, tomar o poder, derrubar o capitalismo, fazer um governo operário e camponês. É possível, mas enquanto tiver a frente popular, como Rosa Luxemburgo falou, ou é o socialismo, ou é a barbárie. Esse é o grande desafio que nós temos e é a nossa palavra de ordem, e nós estamos organizando internacionalmente, porque o problema é internacional. O Davi que falou aqui, ele é nosso companheiro do México, está aqui no Brasil,
para ajudar a gente realmente a levar esse debate, né? E é assim que nós estamos fazendo, e estamos aqui, e falamos, a gente pode, nesse governo militarista aí, não fazer uma frente popular, mas podemos fazer uma frente unida, cada um aqui com o seu partido, como o Lênin falava. A gente pode fazer, lutar junto e marchar separado. Frente unida na luta pelos direitos dos trabalhadores. Não uma frente, novamente, uma frente popular que vai ser novamente um desastre nesse governo. Depois de 10 anos do PT, surgiu esse Bolsonaro aí. É culpa realmente da esquerda esse surgimento desse reacionarismo que tem, como o Cerezo falou, as igrejas evangélicas agora são militantes políticos, estão realmente fazendo a cabeça. É um grande desafio nosso, é um momento difícil de perseguição, né, de muita acusação, mas falamos, queremos sim, polemizamos com as organizações, mas acreditamos que podemos fazer um trabalho de frente unida. Isso aí. Obrigado, Cecília. Agora, os dois últimos inscritos, o Ícaro e o companheiro aqui na frente. Ícaro. Antes do sol, Fred. Oi, boa noite, companheiros. Me chamo Ícaro, eu sou militante do Reagrupamento Revolucionário, que é uma organização marxista. Eu não consegui acompanhar todas as falas, infelizmente, peguei alguns informes, e eu vou evitar me repetir. O único ponto que eu queria ressaltar é que eu concordo com quem falou que são duas tarefas que estão colocadas para aqueles que querem ver uma transformação socialista no Brasil. E elas têm uma diferença de ritmo que é importante. Uma delas é construir um partido revolucionário, uma organização que seja capaz de orientar, conscientizar, instruir e organizar a classe trabalhadora do país para superar o sistema, quer dizer, para criar um governo de organizações dos trabalhadores, organizações capazes de substituir a atual estrutura do Estado, né, com seu Congresso, com sua polícia, com sua burocracia. Esse é um processo lento. É um processo em que todo mundo aqui que está me ouvindo falar me parece interessado, mas que no dia a dia a gente vê quantas diferenças nos dividem, né? Com relação a votar ou não votar em governos de colaboração com a classe dominante, né? Candidatos que um dia depois de dizer que são a única alternativa contra o fascismo estão dando parabéns e desejando bom governo ao Bolsonaro, né? Então, a gente precisa saber se orientar sobre isso. Isso é um debate lento e que vai ter que ser feito, e a gente só vai conseguir sair dessa situação quando ele for feito com seriedade, com princípios, com inteligência. E acho que ele precisa acontecer. Mas, paralelamente a isso, a classe trabalhadora não pode esperar. Ela não pode esperar que os socialistas, que os comunistas, que os revolucionários sentem e, enfim, construam com seus rachas, fusões, polêmicas, o partido que a classe trabalhadora precisa, né? A gente precisa, imediatamente, construir um polo alternativo. E eu digo isso porque, atualmente, a luta contra o governo Bolsonaro, a luta real contra o governo Bolsonaro, de grande monta, né, está sendo feita por quem? Está sendo feita pelaquela cúpula burocrática das centrais sindicais. Quem organizou as chamadas greves gerais, que, a bem da verdade, podem ser chamadas no máximo de algumas paralisações nacionais de um dia e outras de protestos, grandes protestos, né, foram chamadas desde 2017 pela cúpula das centrais sindicais, que a gente sabe que não vão conduzir uma luta para derrotar, não querem. PT, os governadores do PT já falaram que não querem sequer derrotar a reforma da Previdência, querem fazer algumas modificações, né? Na Grécia, houve 16 dias de greve geral, em 3 anos, inclusive dirigidos pelo, que é o equivalente talvez grego do PSOL, né, que é o Syriza, que ficou no governo, né, e não conseguiram deter as reformas de austeridade contra os trabalhadores. Foram ainda mais intensificadas. Não tem hoje um polo alternativo. Esse polo pode ser construído.
ainda que comece pequeno, as organizações aqui presentes e outras que estão se organizando. Eu, nesse fim de semana, fui a uma reunião do Núcleo de Luta da Zona Oeste, em Padre Miguel, e pude me reunir com alguns trabalhadores que estão lá buscando organizar, com diferenças entre si, mas que buscam ali organizar um núcleo de mobilização dos trabalhadores naquela região. No dia anterior, no sábado, eu estava na reunião da Frente Ampla Suburbana, ali na Penha, né, ali, separa divisa Penha e Vigário Geral, para o mesmo propósito, com companheiros do PSOL, tinha companheiros de diversas correntes lá do PSTU, da minha organização também. Então, eu queria saber, acredito que você tenha falado, talvez eu tenha perdido essa fala na mesa, né? Essa necessidade de organizar o que eu posso chamar de frente única, mas enfim, uma organização de unidade de ação. E se isso não foi colocado concretamente, quer dizer, um representante de cada uma dessas organizações aqui presentes para articular atividades, ações, bloqueios de rodovia, protestos, panfletagens nos locais de grande concentração da classe trabalhadora para conscientizar a nossa classe, independente de algumas divergências, muitas divergências estratégicas que nós temos, mas para um fim de unidade de ação, por quê? Por que isso não foi feito ainda? Porque a nossa classe está extremamente carente disso. E aí, o último ponto, a gente pode falar aqui, né, fora Bolsonaro, a gente pode falar, inclusive, na minha opinião, propostas mais interessantes do que um fora Bolsonaro, que eu vou concordar com o pessoal da mesa que falou e quem já veio falar também, que é extremamente vago, né? Não vejo nenhum grande esquema de que o fora Bolsonaro, agora fora todo mundo, fora capitalismo, não existe um salto direto, mas a gente pode falar outras coisas, pode falar pela Revolução Socialista, pelo socialismo, pelo fim do Estado, a gente pode falar várias coisas que a gente quiser, né? Ficam aqui palavras. Se a gente não tiver realmente um polo organizador, né, de trabalhadores enraizado nos setores estratégicos da classe trabalhadora, na indústria, no transporte, né, a gente está falando para o vento. É claro que é importante transmitir as mensagens do socialismo e de que transformação a gente quer. Se a gente não tiver isso em mente, não falar isso cotidianamente com a classe trabalhadora, não somos socialistas, não somos revolucionários. Mas, para além de mandar essas mensagens, a gente tem que unificar a construção de um organismo desse que possa substituir o polo burocrático das centrais, que hoje é o único. Se a gente se encontra nessas grandes lutas porque as centrais, a gente é refém hoje em dia das centrais sindicais e dos partidos tradicionais da esquerda. Construir um polo alternativo a isso que possa realmente conduzir a classe trabalhadora a uma greve geral e a vitória contra esse governo e contra o capitalismo é a nossa única saída, de fato. E aí fazer essa provocação, então, de que isso aqui não vire um debate abstrato, claro que é positivo e salvo todos os companheiros presentes à mesa pela excelente iniciativa. E vou continuar debatendo sobre os elementos estratégicos do socialismo com vocês, e, enfim, sem pausa. Mas acho que é necessário a gente organizar essa reunião, com um representante de cada organização para que a gente possa sair do papel. Obrigado, Igor. Por fim, Fred Araújo. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Fred Araújo, eu fui convidado às 3 da tarde pela Luciana e vim para cá, deixei algumas coisas para fazer e vim rapidamente para cá porque imaginei, né? No princípio eu disse que talvez não viesse, mas depois eu me toquei que era muito mais importante o que eu vim fazer aqui. E a minha fala aqui, eu não vou entrar em detalhe do que foi, eu quero também dizer do que foi dito aqui, né? Eu quero dizer que foi tudo gravado, está tudo gravado aí, está ao vivo, está desde o início, e essa é a minha função social, a minha função enquanto militante político, e eu faço mídia independente, já faço há muitos anos, não é de agora, de mídia ninja, nada disso, mas é isso aí, eles também estão navegando nessa onda aí. E eu sinto necessidade, já que está se formando aí um grupo, digamos assim, né, uma frente, que ela tenha que ter uma questão, essa questão da mídia. Hoje é fundamental que ocorra isso. Os trabalhadores hoje, não todos, mas a grande parte ainda tem acesso à internet. Eles têm acesso às informações. O contato que eu tive com ela foi pela internet. Então, penso eu que se é uma sugestão
para que se crie também já nesse início, porque isso não ocorre em nenhum partido aí, pelo menos até aqui eu não vi essa importância da mídia para a revolução, da mídia alternativa, não da mídia que está aí, é tradicional, né? Essa nós já conhecemos, sabemos que como eles trabalham. Então, acho que a mídia independente, ela tem esse papel de trabalhar essa rapaziada aí com mais força, com o ensino do marxismo também, pelas mídias. Eu tenho um filho que é professor de História, estamos trabalhando isso também. Mas eu vim aqui para me dar essa força, para me apresentar a vocês e dizer que eu também sou poeta. Eu fiz música na década de 70, eu vou dar um salto na história, né? Eu tive música censurada e tudo durante a ditadura militar, e eu, durante a anistia, eu fiz uma música, me deu uma abstração, e eu fiz uma música chamada Castelo Vazio. Nós vivíamos na ditadura, e aí eu fui lá peguei meu violãozinho e fiz uma... Eu vou só falar, eu não vou cantar não, porque eu não trouxe o violão. Eu vou terminar com vocês dizendo o seguinte, sobre o trabalhador. Teu erro maior foi pensar que eu, por ser tão humilde, tão simples, pacato, fosse inferior. Esqueceste, porém, das sobras da mesa, que eu sobrevivi mesmo sem certeza. Hoje, pego no teu calo, não me iludo nem me calo, jamais parei de pensar. Não vivo de fantasias, mas minha alegria é ver tua agonia. Por quê? Teu erro maior é o erro de quem acha que o domínio pela força bruta é o que convém. Esqueceste, porém, de trancar as portas, fechar as algemas, apagar a luz. Hoje, para teu pesadelo, apareça o corpo inteiro, fantasma do teu pensar. Vês que estás sozinho, que o teu castelo vazio vai desmoronar. Basta empurrar. Essa música eu fiz tem mais de 30 anos. Foi uma abstração, a ditadura acontecendo, os exilados chegando, e aquele sonho do socialismo, agora sim nós vamos fazer o socialismo. Olha, meu, e não aconteceu, né? Porque de 30 anos para cá, vocês todos são bem mais novos do que eu, sabem muito mais do que eu, tá bom? Um forte abraço para todos. Obrigado, Fred. A gente vai fazer a rodada final. Vocês querem repetir a mesma ordem da anterior? Pode ser?